Os que trouxeram a Bíblia, queira abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 8. Ouçam o que diz a santa palavra de Deus. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amado Deus, nós pedimos a Tua graça para meditarmos hoje de manhã mais uma vez na Tua palavra. Conduze-nos com graça e sabedoria. Nos deixa prontos, de maneira que nós saiamos daqui hoje de manhã convictos no nosso coração de que nós ouvimos a Tua voz e que nós nos propomos a obedecer a Tua voz, a cumprir a Tua palavra. Faz assim em nossa vida, no nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, eu penso que todo cristão que se preza como cristão, ele deveria ler Atos dos Apóstolos. Todo cristão que se preza como cristão, toda igreja que se preza como igreja, deveria ler Atos dos Apóstolos, o livro inteiro. É o mínimo que um cristão devia fazer. Porque quando a gente diz assim, sou crente, somos crentes, somos cristãos, sou evangélico. Eu nem gosto muito de usar essa palavra evangélico, porque ela ficou muito desgastada, perdeu muito do seu sentido e do seu significado, de maneira que ser evangélico hoje, quando você diz assim, fulano é evangélico, dá um tom assim de status. Você tira pelas atrizes, pelos atores, pelos artistas da televisão. Eles não têm a menor dificuldade em dizer na televisão: sou evangélico, sou evangélica. Algumas continuam até fazendo filme pornô, mas sou evangélica, porque é bonitinho falar evangélico. Então eu tenho certas dificuldades por ter a palavra se perdido e ter a palavra se desgastado ao longo do tempo. Mas quando a gente diz eu sou cristão, sou crente, presume-se que no mínimo você lê a Bíblia. Porque o mormonista, a religião mórmon, ele lê
o livro dos Mormons, que diz que foi um livro dado lá para o Joseph Smith, e o anjo Moroni revelou para ele as placas de ouro, e ele escreveu o livro dos Mormons. Eles leem o livro dos Mormons. Os testemunhos de Jeová leem a tradução do Novo Mundo. Fizeram uma alteração em textos da Bíblia que comprometem a doutrina deles, e eles então têm lá a tradução do Novo Mundo, eles leem. Os muçulmanos da religião islâmica leem o Corão, que é tido como livro ditado pelo próprio Deus. Diga-se de passagem que crianças de 10, 11 anos são obrigadas a ler o Corão de tal maneira a ponto de decorar parte dele. E nós cristãos, presume-se que a gente lê a Bíblia. Eu acho, né? Acho que a gente lê. Eu não quero perguntar aqui hoje de manhã quantos já leram a Bíblia toda. Você já leu? Não precisa responder. Mas eu penso que pelo menos Atos. Pelo menos Atos. Atos dos Apóstolos, você já leu. Você já leu? Atos dos Apóstolos precisa ser lido, estudado, com muito cuidado. Todo cristão, como eu disse, e toda igreja, deveria no mínimo ler Atos, estudar o livro de Atos, fazer anotações sobre Atos, fazer reflexões sobre Atos, fazer meditações em cima do livro de Atos. Por que eu estou dizendo isto? Porque é Atos dos Apóstolos que vai reconstruir para nós, vai resgatar para nós o conceito de igreja, o que é ser igreja. É o livro de Atos que tem para nós todas as informações de como se formou a primeira comunidade cristã e como se formaram as outras comunidades cristãs, que foram se espalhando por aquelas regiões. É o livro de Atos que vai nos trazer relatos sobre as grandes principais viagens missionárias do maior missionário que a história cristã já conheceu depois de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo. É no livro de Atos dos Apóstolos que nós vamos encontrar os primeiros movimentos da chamada comunidade cristã, igreja cristã. Então o livro de Atos dos Apóstolos reconstrói para nós o movimento de Jesus depois de sua ressurreição e antes da institucionalização da igreja ocorrida depois do ano 70 depois de Cristo. E esse movimento, conforme nós temos nos Atos dos Apóstolos, ele possui 3 características fundamentais. 3. Número 1. É um movimento animado pelo Espírito Santo. De ponta a ponta do livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar um movimento todo envolvido e movido pelo poder do Espírito Santo. Segundo, é um movimento missionário. Talvez seja em Atos dos Apóstolos onde nós vamos encontrar uma frequência maior da expressão missão, da expressão ação missionária. Talvez em grandes momentos, não a palavra em si, mas a ação da palavra nós vamos encontrar. Talvez Atos dos Apóstolos seja esse livro com maior frequência deste sentido da ação missionária. Portanto, é um movimento missionário. E número 3, é um movimento cujas estruturas básicas estão representadas pelas pequenas comunidades domésticas. Por que comunidades domésticas? Porque
É um movimento de um grupo de homens e mulheres. A princípio, não passava de 120 pessoas. Depois do dia de Pentecostes, do evento de Pentecostes, no capítulo 2, com a pregação de Pedro, houve um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Mas esse movimento não se deu nas grandes catedrais. A igreja não aconteceu nos grandes e megas templos. Não sei por que estão tão preocupados em construir templo de Salomão. Porque a igreja não aconteceu nas megas catedrais, nos suntuosos templos. A igreja não aconteceu no templo, embora Atos capítulo 2, lá no finalzinho do capítulo, vai nos dizer que aqueles irmãos perseveravam unânimes no templo. Mas eles perseveravam unânimes no templo, conforme diz Atos capítulo 2, não porque eles tinham a liberdade de cultuar no templo e eram bem-vindos no templo, porque eles não eram. Eles não eram. Eles iam ao templo porque eram judeus, evidentemente. Como judeus, eles iam ao templo, mas eles não eram mais bem-vindos ao templo. Se reuniam no pátio. Vocês sabem que o templo tinha suas divisões. Não eram todos que eram bem-vindos aos lugares privilegiados do templo, por assim dizer. As mulheres, por exemplo, não eram bem-vindas. Os gentios não eram bem-vindos. Os leprosos, os doentes não eram bem-vindos. E esse movimento que está nascendo, que está começando, que nós vamos chamar de igreja agora, a partir de Atos, não é bem-vindo. Não são bem-vindos. Eles vão ao templo, mas não são bem-vindos. Aliás, esse movimento que nós chamamos de igreja, que Atos vai começar a chamar de igreja, é conhecido e é chamado de seita. Sabiam que nós lá no nosso começo fomos chamados de seita? Atos capítulo 9, versículo 2. Algumas traduções falam caminho, outras diz seita, que é a mesma coisa. Depois, em Atos capítulo 11, pela primeira vez em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos. Eles estavam tão idênticos a Jesus, tão parecidos com Jesus, imitando tanto Cristo, que disseram, vamos arrumar um apelido para esse pessoal. Cristãos. Cristo, cristãos. Pela primeira vez, Atos 11. Depois, no século XVI, com a reforma protestante, o movimento de Martinho Lutero, passamos a ser chamados de protestantes. E hoje, como a gente já não está protestando muita coisa mesmo, mais evangélicos. Mas em Atos capítulo 1, capítulo 2, como eu estou observando para vocês aqui hoje de manhã, nós temos os primeiros movimentos da igreja, que começa a acontecer nas comunidades, nas casas. A igreja começa a acontecer nas casas. Por isso que eu disse aqui em terceiro lugar, que esse movimento é um movimento cujas estruturas básicas é representada pelas pequenas comunidades domésticas. Quando se fala de igreja hoje, século 21, pós-modernidade, ano de 2015, igreja. Você foi na igreja? Você foi à igreja, né? Você é de qual igreja? Como estava o culto hoje na igreja? A gente faz essas perguntas hoje. Logo na nossa cabeça o que vem? Templo, aparelhagem de som, bancos, cadeiras, programação semanal, agenda, evento, departamentos. A gente fala de igreja hoje, na nossa cabeça imediatamente, o que vem é isso. Em Atos não. Quando você fala de igreja em Atos,
Igreja é um grupo de homens e mulheres que aderiram o discurso do Nazareno, que aderiram à mensagem do Cristo ressurreto, e eles estão imbuídos de missão, e têm a consciência de que eles devem ir até as últimas consequências para testemunharem que Jesus Cristo vive para sempre. São chamados de seita porque a elite política e religiosa da época vê esse movimento como uma ameaça, já que o movimento está crescendo assustadoramente, aceleradamente. São seitas, ou é uma seita, não porque pregam uma mentira, porque não é uma questão de verdade ou mentira aqui, mas é uma questão de quebra de braço, é uma questão de poder. Quem é que precisa prevalecer no poder? Nós, a nossa religião. Então nós temos que rotular esse povinho de seita, porque eles estão crescendo aceleradamente. Eles têm uma mensagem. Qual é a mensagem que eles têm? Eles dizem que o Jesus de Nazaré, aquele que nós matamos em Jerusalém, aquele defunto que nós crucificamos em Jerusalém, eles dizem que ele ressuscitou, eles dizem que ele está vivo, e agora eles têm a missão de andar por todos os lados dizendo que ele vive. Aleluia, aleluia. E nós devemos sufocar esse povo, nós devemos extinguir este povo. Grandes ondas de perseguição se instauraram contra a igreja, principalmente a partir do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Em outras palavras, período em que a igreja cristã mais cresceu, não foi o período em que Deus estava, supostamente, estava dando carro, casa, apartamento, dinheiro, riqueza e pregadores dos mais sofisticados possíveis, prometendo bênçãos mirabolantes para o povo. O período que a igreja cristã mais cresceu foi o tempo de espada, de perseguição, de gente sendo cerrado ao meio, andando vestidos de peles de ovelhas e de cabras, dispersos pelos montes e pelos vales, homens dos quais o mundo não era digno de tê-los, mas eles andaram fiéis diante de Deus e levaram o testemunho do evangelho até os confins do mundo. Mas Atos, vocês sabem disso, que eu vou dizer agora também não é nenhuma novidade, lição da escola dominical. Atos, toda a tradição concorda que quem escreveu Atos foi Lucas, vocês sabem disso. O mesmo que escreveu o evangelho que tem o seu nome, Evangelho de Jesus segundo Lucas, é o que escreveu Atos. Que a princípio, na verdade, era um texto só. Lucas e Atos eram um texto só, um livro só. Foi a igreja quem separou posteriormente. Separou. E aí nós temos Atos como um segundo momento, ou um segundo texto, ou uma segunda continuação do que Lucas vinha escrevendo no Evangelho. Como foi desmembrado esse texto de Lucas? Evidentemente precisava de um nome, de um título para esse texto. Qual título vamos dar? Houve várias discussões, os concílios se reuniram e discutiram que Atos devia ser chamado de Atos de Paulo e Pedro, porque Paulo e Pedro são os dois grandes protagonistas do livro de Atos, principalmente Paulo, depois do capítulo 9. Entre um debate e outro, alguém sugere que Atos devia ser chamado Atos do Espírito Santo, porque versículo por versículo, capítulo por capítulo, você percebe a atuação do Espírito Santo em Atos. Depois decidiram, e essa foi a decisão final, que Atos ia ser chamado Atos dos Apóstolos, e portanto é o título que temos na nossa Bíblia hoje, Atos dos Apóstolos, está aí. Mas Atos dos Apóstolos foi escrito para uma pessoa. É isso que eu quero começar a falar a vocês aqui hoje de manhã. Que Atos foi escrito para uma pessoa. Para quem foi escrito Atos? Leiam o versículo 1, capítulo 1, versículo 1 de Atos.
Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Atos foi escrito para uma pessoa. Quem esta pessoa, para quem Atos foi escrito? Teófilo é o nome dele. Atos foi escrito para uma pessoa. Para quem? Para o Teófilo. E há uma discussão, aliás, uma larga discussão, um grande debate teológico em torno do nome Teófilo. Porque existem duas opiniões que se divergem entre os teólogos com relação ao Teófilo. Há uma corrente teológica que diz que o Teófilo não existiu. Existem teólogos que defendem que o Teófilo não existiu. É um personagem fictício que Lucas criou para a partir dele escrever Atos, mas ele não existiu. Por outro lado, existe uma outra corrente teológica que diz, não, opa, tem nada que não existiu não, o Teófilo existiu sim. Existem teólogos que defendem bravamente, o Teófilo existiu sim, não tem nada de personagem fictício. Não temos muita informação sobre ele, a Bíblia não fala muita coisa sobre ele. Aliás, o nome dele é dito duas vezes. Nos primeiros versículos do capítulo 1 de Lucas e no primeiro versículo do capítulo 1 de Atos. Não temos mais informação sobre ele, a não ser isso, que Lucas está dizendo que está escrevendo para ele. Abra sua Bíblia em Lucas e vamos ver o que ele fala de Teófilo no capítulo 1 de Lucas. Lucas, capítulo 1, do 1 ao 4. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 1, do 1 ao 4. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que, desde o início, foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo, Lucas dizendo, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Por causa dessa palavra excelentíssimo, alguns teólogos defendem que talvez esse Teófilo fosse uma autoridade que inclusive assistiu Paulo na sua última defesa. Mas é só especulação, ninguém sabe. Ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. É tudo que nós temos sobre o Teófilo. Lucas fala dele aqui, versículo 3 do capítulo 1 de Lucas, e cita o nome dele de novo agora no capítulo 1, versículo 1 de Atos, dizendo que ele escreveu a respeito do que Jesus começou a fazer e a ensinar no seu texto anterior, que ele está se referindo ao Evangelho que ele já escreveu. Mas eu não estou preocupado hoje de manhã em querer saber quem são os corretos, se são os teólogos que dizem que ele existiu, ou se estão os teólogos que dizem que ele não existiu. Eu não estou preocupado, pelo menos agora. Não tenho nenhuma pretensão em dizer a vocês hoje de manhã, irmãos, os que estão certos são os teólogos que dizem que o Teófilo não existiu. Ou os que estão certos são os teólogos que dizem que o Teófilo existiu. Não é essa a minha preocupação. Eu estou citando isto apenas a caráter de especulação para vocês. Porque no meio desse debate teológico, desse bate-boca teológico, eu aprendo uma lição com o nome Teófilo, que é o que eu quero compartilhar com vocês hoje de manhã. Qual é a lição que eu aprendo? É que o nome Teófilo tem um significado. Qual é? Teófilo significa amigo de Deus. Amigo de Deus. O que significa Teófilo? Amigo de Deus. Teo, Deus. Filo, amigo. Teófilo, amigo de Deus. Então, se Atos foi escrito para uma pessoa e esta pessoa se chama Teófilo e Teófilo é amigo de Deus, então Atos foi escrito para mim. Amém. Então Atos foi escrito para você. Então Atos foi escrito para a igreja de Criciúma, porque eu estou falando hoje de manhã para os amigos de Deus que me ouvem e que estão aqui hoje ouvindo o Evangelho de Cristo Jesus.
Você é amigo de Deus? Amém. Você é amiga de Deus? Então Atos foi escrito para quem? Para os teófilos do século 21. Para os teófilos, não é só para o teófilo em especial aqui em Atos 1 e 1, mas para os teófilos do século 2, do século 3, do século 4, do século 16, do século 20, do século 21, para os teófilos do Brasil, para os amigos de Deus espalhados por toda a parte do mundo. Por isso que eu comecei a minha fala dizendo que todo cristão que se preza deveria ler Atos. A partir de hoje, quando você for ler Atos, leia Atos como um livro que foi escrito para você, especialmente, porque você é um teófilo, amigo de Deus, a menos que você não se considere amigo de Deus. Mas se você é um teófilo, amigo de Deus, leia Atos como um livro que foi escrito para você, você é o amigo de Deus. Se Atos foi escrito para uma pessoa, esta pessoa é teófilo. Teófilo é amigo de Deus. E portanto foi escrito para mim, para você e para nós. Quando eu leio Lucas dizendo, em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Obviamente, evidentemente, que ele está se referindo ao texto anterior, o Evangelho de Lucas, que ele já escreveu. Sabe o que Lucas está dizendo ao Teófilo? E a partir de agora eu vou usar, eu sei que não existe nome no plural, mas permita eu ferir essa regra e dizer agora no plural. Lucas está dizendo para os teófilos aqui hoje, está dizendo para os teófilos, para os amigos de Deus aqui hoje, que no livro anterior, no Evangelho de Lucas, o que Jesus começou a fazer e ensinar, ele escreveu um relato ordenado lá, a respeito do que ele começou a fazer e ensinar lá. A partir de hoje, a partir de agora, a partir de Atos capítulo 1 e versículo 1 até o último capítulo de Atos, Lucas está dizendo, eu vou escrever agora para vocês, teófilos, o que vocês vão continuar a fazer e a ensinar. Glória a Deus. Aleluia. Porque quando ele diz, escrevi no meu livro anterior o que Jesus começou a fazer e a ensinar, Lucas está provocando em mim, teófilo de hoje, provocando em você, teófilo de hoje, provocando em nós, amigos de Deus de hoje, que nós devemos hoje fazer um exercício no sentido de resgatarmos o que significa ser cristão. O que é ser cristão? É ter uma carteirinha no bolso de membro? É ter uma credencial de presbítero, pastor, evangelista, missionário? É ter título? É dizer que foi enviado? É dizer que está exercendo um cargo de grande influência na igreja? O que é ser cristão? É ser famoso? É ser reconhecido? É ter o nome estampado aí nos grandes cartazes? O que é ser cristão? É isto que Lucas provoca em mim. É esta sensação que Lucas provoca em mim, em você, em nós, teófilos, amigos de Deus. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevia a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. E o que é ser cristão? O que é ser cristão? Porque, queridos, ouçam bem, a melhor maneira de adorar a Cristo no Evangelho, a melhor maneira de adorar a Cristo, porque essa palavra adorar, ou adoração, ou adorador também ficou desgastado e perdeu o sentido. Sabe o que a gente fez com a palavra adorador? A gente transformou a palavra adorador em título de cantor. O cara é cantor, esse aqui é um grande adorador. Por quê? Aleluia. Quem disse que a palavra adorador é título de cantor? Que a mesma coisa fizeram com a palavra levita, né? Não, ele é levita, só porque canta. Mas levita era uma tribo. Levi era uma tribo de Israel, uma das 12 tribos de Israel, e a tribo toda estava encarregada do serviço no tabernáculo.
Era para carregar a tenda, desmontar a tenda, desarmar, armar de novo, limpar. Era tudo, não era só o cântico, não era só a música, era tudo. Todos os serviços que envolviam o tabernáculo e o serviço sacerdotal, tudo isso tinha a ver com a tribo de Levi. Então, transformaram isso também no título, mas tudo bem, isso é outra discussão, não é agora. Eu só estou citando, não é outra discussão. O meu assunto não é esse. E adorador é a mesma coisa. Ah, irmão, vamos adorar. Aí levanta a mão. Levanta a mão, vamos cantar, canta. Pronto, adorei. Adorou? Tem certeza? Você adorou? A melhor maneira de ser adorador, ou de adorar a Cristo no Evangelho, não é ser devoto dele. Isso está mais para devoção do que para adoração. E eu lá quero deixar uma advertência. Devoto por devoto é melhor a gente nem se atrever, porque os pagãos sabem fazer melhor que nós. Muito melhor. São especialistas. Então, devoção por devoção, devoto por devoto, os pagãos já são. A melhor maneira de adorar a Cristo no Evangelho não é ser devoto dele. A melhor maneira de adorar a Cristo no Evangelho é assumir compromisso em continuar a fazer o que ele começou a fazer e a ensinar. Porque de repente eu levanto a minha mão no templo, de repente até dou um passinho para cá, outro passinho para cá, de repente até canto e sei cantar de cós salteado os louvores da minha igreja, mas de repente eu não tenho compromisso. Eu só canto, eu só levanto a minha mão, é só coreografia, é só uma apresentação, é só uma exibição, é só uma aparência, mas eu não assumi compromisso com o Evangelho, eu não assumi compromisso com o reino, eu não assumi compromisso com os valores de Cristo e com os valores do seu reino. E Lucas está dizendo a Teófilo o seguinte: eu escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, e agora é dever teu, Teófilos, levantar a bandeira do Evangelho e assumir compromisso com o que Jesus começou a fazer e a ensinar. E é aqui que ele me provoca a resgatar o significado do que significa ser cristão. O que é ser cristão? Ser cristão, eu vou usar algumas metáforas, ou uma. Ser cristão é ser o professor substituto. Eu gosto dessa linguagem, professor substituto, porque as crianças me entendem. Até as crianças me entendem. Porque elas sabem como funciona o professor substituto. É o dia que o professor titula falta, por um motivo ou outro ele não vai à escola, para as crianças não ficarem sem aula, então entra o professor substituto e as crianças vão ter aula. O que é ser cristão? É isso, professor substituto. Porque o titular não está mais aqui entre nós. Não está. Pode pegar um avião e ir lá em Israel, pode revirar aquelas sinagogas por lá, pode revirar Jerusalém, Cafarnaum, Galiléia, por onde ele passou, revira tudo ali que você vai ver, se você acha ele. Você não vai achar. Ele não está mais lá na beira do poço conversando com a mulher, ele não está mais lá na sinagoga falando, não está mais no monte pregando, não está mais dentro de um barco falando, você não vai achar mais ele. Ele está em espírito. Em espírito ele está, porque ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas em carne e osso, como esteve há 2000 anos, ele não está mais. Então o titular não está mais. Mas nem por isso o mundo vai ficar sem aula. Nem por isso o Criciúma vai ficar sem ouvir o Evangelho. O titular não está, mas os substitutos estão aqui para levantar a bandeira do Evangelho e pregar que Jesus Cristo é o Senhor. O titular não está, mas eis aqui os professores substitutos, e eles vão ensinar acerca de Jesus, o que ele começou a fazer e a ensinar. Glória a Deus. Isso é ser cristão. Sabe o que é ser cristão? É ser o jogador reserva, que entra em ação quando o titular não pode por alguma maneira jogar. Sabe o que é ser cristão? É ser o dublê do filme. Que você vê aquela cena que o ator principal
no filme está fazendo, e você diz assim, nossa, que espetacular. E de repente não é ele que está fazendo, é um dublê que está no lugar dele fazendo, porque ele já tem todo um preparo e trabalha para ser o dublê do filme. Eu e você, nós fomos chamados para ser o professor substituto, para entrar em ação. Quando as coisas estiverem mais complicadas no mundo, nós fomos chamados para entrar em ação e levantar a bandeira do Evangelho e dizer, nós estamos aqui como amigos de Deus, como teófilos do século 21, para dar testemunho e continuar a fazer o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Segunda coisa que eu queria falar para vocês aqui hoje à noite, hoje de manhã, é que se nós queremos ser uma igreja missionária, se nós queremos mesmo nos imbuir de missão e levar até as últimas consequências a ordem de Jesus, de pregar o Evangelho a toda criatura, primeiro, nós precisamos ter essa consciência de que somos amigos de Deus, e como bons amigos de Deus, nós temos o dever de continuar a fazer aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Segunda coisa, é que nós precisamos prestar muita atenção na chave hermenêutica do versículo 3, do texto que eu li para vocês. Porque nós temos aqui um conceito de reino de Deus, e esse conceito de reino de Deus perpassa a mensagem de Cristo e deve estar presente na que for apresentada. Vocês sabem o que é uma chave hermenêutica. É quando um texto, é quando os demais textos que estão em volta daquele texto dependem dele. Uma chave hermenêutica. Todos os outros textos que estão em volta dependem daquele texto. Nós vamos achar essa chave hermenêutica aqui agora no versículo 3. Atos 1 e 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, e apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do quê? Está com a Bíblia aberta aí, irmão? Atos 1 e 3. Está escrito como aí? Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do quê? Reino de Deus. Essa é a chave hermenêutica. Percebe como que tudo gira em torno desta fala? Percebe como que toda a fala e toda a escrita de Lucas gira em torno disto? Reino de Deus. Lucas narra que depois do seu sofrimento ele apresenta-se. Ele está falando obviamente da ressurreição de Jesus. Ele dá provas incontestáveis, indiscutíveis, de que ele está vivo. Aleluia. Morreu, mas vive e vive para sempre. Glória a Deus. E permanece mais 40 dias com eles ou entre eles, falando acerca do reino de Deus. E esta frase, reino de Deus, ou essa expressão, reino de Deus, ela é muito própria de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus só pregou uma mensagem. Uma. Um único tema. Aliás, deixa eu refazer aqui. Ele pregou um único tema. Ele pregou uma série de mensagens vinculadas a um único tema. Qual era o tema? Reino de Deus. Jesus não pregou outro tema que não fosse o reino de Deus. Como eu disse, uma série de mensagens, mas vinculadas a um único tema. Qual era o tema? Reino de Deus. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer o seguinte, irmãos, não se ofendam. Não é essa a minha intenção. Eu sei fazer também as devidas considerações, mas vamos ser honestos. Há uma vaidade em nós. Eu falo de mim como pregador. Há uma vaidade em nós de ir para a igreja, pregar. A gente leva o nosso material, DVD, CDs de mensagem, coloca lá na porta da igreja, faz o aviso, faz o anúncio, irmãos, ajude, compra o meu material.
Eu não estou criticando quem faz, eu também tenho DVDs de mensagem, só não trouxe hoje. Só não trouxe aqui, mas eu tenho. Aliás, já faz mais de ano que eu parei de levar, porque eu sou muito ruim também, né? Sou muito ruim. Cansei de sair de casa com 100 peças de DVD e voltar com 150. Eu falei, quer saber de uma? Eu sou muito ruim, eu vou parar com esse negócio. Sou ruim de vender, sou ruim de... Se eu dependesse de vender, eu estava perdido. Eu já tem mais de ano que eu parei de mexer com esse negócio, porque eu não dou certo. Então, assim, talvez seja fácil para mim falar, né? Porque eu não tenho nenhuma dificuldade, porque não deu certo. Se desse certo, será que eu falaria? Como não deu certo, então para mim é mais fácil falar. Ok. A gente tem uma vaidade de levar o DVD para pôr. Não é isso que eu quero falar, tá? Quero falar sobre a variedade das diversidades de tema. Leva os DVDs, põe lá. A gente tem uma vaidade de dizer, irmãos, aqui, esse aqui é o tema, isso aqui é outro 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 tema. É até bom para deixar os irmãos confusos e dizer, nossa, queria levar todos. Então leva, irmão, todos. A gente tem essa vaidade. Se Jesus vivesse hoje em carne e osso, e andasse pregando pelas igrejas afora, Brasil afora, não sei se ele teria uma agenda assim muito cheia, né? Eu acho que não. E ele fosse convidado para pregar nos congressos, por aí. E Jesus levasse o CD e o DVD dele, que eu também acho que ele não levaria. Mas se ele levasse, colocasse na porta da igreja, que você passasse lá para comprar. Jesus, eu vim aqui comprar os DVDs da sua pregação, Jesus. Que tema é esse? Reino de Deus. E esse? Reino de Deus. E esse? Reino de Deus. E esse? Jesus, eu queria comprar a sua coleção. Não, só tem um tema. É tudo isso? Tudo igual? Jesus, tudo igual. Mas é só isso? É só isso. Mas o tema é só esse? É só esse. Não é reino de Deus? É reino de Deus. É Deus, aleluia. Ele só pregou uma mensagem. Só pregou um tema, reino de Deus. Ele subiu no monte para pregar o célebre sermão das bem-aventuranças. E qual foi o tema daquela pregação? Reino de Deus. Aleluia. Ele falou com a mulher samaritana e pregou o que para ela? Reino de Deus. Ele andou de cidade em cidade, de povoado em povoado, de sinagoga em sinagoga, pregando e ensinando acerca do quê? Reino de Deus. Ele disse, é chegado o reino de Deus. Ele pregou para Nicodemos, que foi falar com ele à noite, e disse a Nicodemos, Nicodemos, se você não nascer de novo, de maneira nenhuma você entrará no reino de Deus. É esse o tema de Jesus, é o reino de Deus, 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 o tempo todo o reino de Deus. Alguma coisa ele quer falar sobre esse tal reino de Deus. Porque não é possível insistir tanto com uma coisa só. E mais, vai à cruz, morre, ressuscita, fica 40 dias aqui, e ele diz assim, não vou perder tempo. É 40 dias falando sobre reino de Deus. Glória a Deus. Agora sabe o que me dói? É que ele ficou esse tempo todo falando sobre reino de Deus. Os discípulos, principalmente, ficaram aproximadamente 3 anos ouvindo Jesus falar sobre reino de Deus. Jesus fica 40 dias entre eles falando sobre reino de Deus. E ainda esses discípulos não entenderam nada. Isso é preocupante. É muito preocupante. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque, queridos, às vezes nós percebemos uma manifestação maior das evidências do reino de Deus do lado de fora do que do lado de dentro. Quer ver só? Um exemplo na Bíblia. Não vou nem dar um exemplo aqui fora, vou dar um exemplo aqui na Bíblia. Os discípulos andaram com Jesus 3 anos e meio, ou 3 anos aproximadamente, ouvindo Jesus falar sobre o reino de Deus. Jesus fica com eles 40 dias após a ressurreição, falando sobre o reino de Deus. E eles não entenderam nada. Só que se você voltar um pouquinho atrás, Jesus está crucificado entre 2 ladrões, um blasfema, e o outro olha para Jesus e diz o que para ele? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Opa, opa. Quem foi que disse isso? Um ladrão?
Os discípulos não entenderam nada. A cabeça dos discípulos, quando Jesus fala em reino, está numa categoria política estatal. Eles estão achando que Jesus está falando de império. Eles estão achando que Jesus está falando de política. Eles estão achando que Jesus está falando de Roma. Ah, Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel. E nós vamos ser o bambambam, que vamos marchar contra Roma. E vamos organizar o nosso exército. E vamos destronar o imperador. E o Senhor vai assumir o comando. E nós vamos colocar esse povo para comer na palma da nossa mão. É isso aí, né, Jesus? Jesus diz o quê? O que isso tem a ver comigo? O que império tem a ver comigo? O que Roma? O que espada? O que lança? O que cavalos de guerra tem a ver comigo? Não foi isso que eu ensinei para vocês a vida toda? Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Não é isso que tem a ver comigo. O que tem a ver comigo é que vocês vão receber o poder do Espírito Santo para serem as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria e até os confins da terra. É isso que tem a ver comigo, disse Jesus. Não é império, nem Roma, nem organização política estatal, mas é essa a cabeça dos discípulos. É nisso que eles pensam. Já o ladrão não é crente, não é discípulo, não é da igreja, não toma ceia, não deu tempo nem de se batizar. É ladrão, está pagando pelo crime que cometeu. Olhou para Jesus e disse: lembra de mim quando entrares no teu reino. E mais... um detalhezinho aqui que eu não podia deixar passar. Uma coisa é você ver Alexandre o Grande marchando com seus cavalos e carruagens reais, com todo aquele cortejo bonito, com toda aquela pompa de glória de um império humano, e você dizer: que maravilha, eu quero fazer parte do reino deste rei. Olha que coisa bonita. Uma coisa é você ver a rainha da Inglaterra, com todo aquele cortejo bonito, com todo aquele aparato, com todo o direito de um requinte, de uma realeza sem igual, e você dizer: que belo, que maravilha, que bonito, eu quero fazer parte do reino desta rainha. Agora um moribundo, ensanguentado, coroado de espinho, os olhos mal podiam abrir, todo inchado, cheio de hematomas, as mãos e os pés varados por cravos de 10 centímetros, perfurado para todo lado, desfigurado, se esvaindo em sangue. Você olhar para ele e dizer: ele é rei, ele é rei, e eu quero ir para o reino dele. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele ladrão teve a percepção de entender que Jesus era rei de outra espécie, que o reino de Jesus é onde paz e justiça se beijam, é onde os cabelos brancos do ancião é respeitado, e é onde a criança que é desprezada é usada como o maior símbolo deste reino, porque ele diz: quem não se tornar como uma criança, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. Se isso não é evangelho, então eu não sei o que é evangelho. Nós estamos perdendo o nosso tempo. Vamos terminar o congresso e vamos embora para casa. Esse é o desafio de Jesus, que a sua igreja entenda o que é o reino de Deus. Esse é o desafio de Jesus, que eu, como Teófilo, como amigo de Deus, entenda as propostas e os valores do reino de Deus. Queridos irmãos, sabe qual é o nosso papel como igreja? Como igreja, além de falar do reino, nós temos eu posso usar aqui, inclusive, uma metáfora, que é a do restaurante. Que você vai lá, naquele restaurante chique, naquela churrascaria chique, você pede lá um prato principal. Só que antes de vir aquele prato principal, vem o couvert. Aí um dia eu entrei num restaurante, eu não sabia direito disso. Quando eu fui pagar, escrito couvert, eu falei: eu não comi couve. O que é isso que você está cobrando aqui? Não, meu senhor, é o couvert, é a entrada. Sabe aqueles aperitivozinhos que foi levado na mesa lá para o senhor foi degustando ali, até para abrir o apetite, até vir o prato principal. Eu falei: ah, é verdade, eu comi mesmo. Pois é, agora o senhor tem que pagar.
Ah, tá. Alguns restaurantes não cobram, né? Mas alguns cobram. Ah, o papel da igreja é esse. Apresentar um aperitivo. O mundo está perturbado. O Brasil está em crise. A pedofilia está campeando as nossas ruas, destruindo as nossas crianças. Os nossos velhinhos estão morrendo na fila da Previdência. As nossas meninas de 12 e 13 anos estão sendo devoradas pelo turismo sexual. As favelas estão se multiplicando nesta nação. A corrupção tomando conta das altas rodas do governo. As pessoas estão desesperadas. E agora, a igreja pode dizer para este mundo: nem tudo está perdido. Eu posso dar para você aqui um tira-gosto. Eu posso dar para você aqui um aperitivo, uma entrada, um couvert, para aguçar o seu apetite, para que você entenda o que é a proposta do reino, e para que você lute para que este reino chegue, e para que este reino se estabeleça, porque o reino de Jesus é um reino de justiça. Não é um reino de injustiça, é um reino de justiça, o reino de Jesus. Isaías falou a respeito disso. Deus usou a boca do profeta há séculos e séculos antes. E ele escreveu, capítulo 11, versículo 1. Ouçam o que diz: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra. Com o sopro de sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa do seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. É possível um mundo melhor? É possível uma realidade melhor? É possível um mundo mais justo? É possível. E é papel da igreja, como luz do mundo e como sal da terra, provocar, aguçar no coração dos homens o desejo para lutarem, para que o reino de Deus se estabeleça entre os homens. Glória a Deus. Queridos irmãos, sabe aquela ideia socialista que faliu, que não deu certo? Sabe as ideologias marxistas que não deu certo? Sabe as ideias ou as ideologias capitalistas que não deu certo? Sabe as ideologias socialistas, capitalistas, marxistas que faliram? Paraíso proletário que não deu certo, de Marx. Tudo isso é possível, sabe com quem? Com a igreja. Glória a Deus. A igreja, porque a igreja tem a autoridade de Deus, a ordem de Jesus, para anunciar um reino que não é o dos homens, para anunciar um reino que não é feito por ideologias políticas de partidos políticos, mas é feito pela justiça de Deus, é feito pelo evangelho de Cristo Jesus, e é apresentado pela proposta do reino de Deus. A igreja tem a resposta para esse mundo perdido, para este mundo desestruturado. A igreja tem a resposta. Terceiro lugar, quero falar para vocês hoje de manhã, que o cristão, em terceiro lugar, ele pode contar com a ação capacitadora do Espírito Santo, sempre. Nós cristãos podemos contar com a ação capacitadora do Espírito Santo, sempre. Olha o que ele diz no verso 8. Vocês vão receber o poder do Espírito Santo. Agora, essa palavra poder, em algumas traduções diz virtude,
nós temos que prestar muita atenção, porque hoje, nessa efervescência do movimento evangélico, essa palavra também perdeu um pouco do seu sentido. Os irmãos vão para a igreja, eu quero poder, poder. Os pregadores incentivam, receba poder. Você veio buscar poder, receba, poder, poder. A pergunta é, para que poder? Você quer poder para quê? Para dizer que prega mais, que tem mais dons, que é mais espiritual, que todo mundo olha para você, eita, esse irmão, é isso? Essa proposta de poder não é a de Jesus Cristo. Essa proposta de poder é do anticristo. Quem prometeu que pedra vai se transformar em pão, ou quem ofereceu a proposta para a pedra se transformar em pão, não foi Jesus, foi o diabo. Quem disse para se arriscar, pular do alto do pináculo do templo, porque ia vir anjo para apanhar você, os seus pés não tropeçarem em pedra, não foi Jesus, foi o diabo. Quem disse, se você me adorar eu vou te dar tudo, não foi Jesus, foi o diabo. E vocês já perceberam como que a teologia da prosperidade coloca na boca de Deus, pregadores até na Assembleia de Deus, na nossa querida Assembleia de Deus, sobe no púlpito da igreja para colocar na boca de Deus palavra que quem disse não foi Jesus, foi o diabo. Irmão, adora. Adora, 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 que se você adorar, Deus vai fazer. Se você adorar, Deus vai te dar. Se você adorar, Deus vai te dar tudo. Quem disse isso não foi Jesus, foi o diabo. No caminho de Jesus, pedra não vai se transformar em pão, tá? Fique sabendo disso. No caminho de Jesus, a proposta é outra. No caminho de Jesus não é a proposta para a pedra transformar em pão. No caminho de Jesus a proposta é, quereis vir comigo? Querem vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Eu estou indo para a cruz, estou indo para a morte. No caminho de Jesus, não se arrisque se jogar de cima do templo, que se você se jogar, você vai morrer mesmo. Porque não vai vir anjo nenhum te pegar. Você vai morrer. E suicida, já sabe, né? Não tem parte no reino dos céus. Então preste atenção. Para que queremos poder? Essa proposta de poder que está sendo oferecida por aí afora não é a proposta do Evangelho. Não é a proposta de Jesus. Não é a proposta de Cristo. É a proposta do anticristo. E é bom prestar atenção no que diz o Apocalipse. Apocalipse, lá no capítulo 13, quando se apresenta... Quando João tem a visão daquela besta, ele diz que ela parecia cordeiro, mas quando falava, a sua boca falava como um dragão. Se você comparar com Apocalipse capítulo 5, que João está tendo a visão, e ele diz que chorava porque não tinha ninguém achado digno para abrir o livro e desatar seus 7 selos, um ancião chega nele e diz, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. Aí João diz que quando virou, ele viu um cordeiro. Interessante, né? João diz que o ancião falou para ele, eis aqui o leão da tribo de Judá. Apresentou um leão, mas quando ele virou, viu o cordeiro. Olha o contrário, como é tudo contrário. O anticristo é diferente. Se apresenta como cordeiro, mas quando fala é o dragão. Ai, ai, ai. Jesus é diferente. Apresenta um leão, mas quando você vê um cordeiro. Sabe por quê? Porque Jesus não trabalha com essa lógica da ditadura, da imposição, do ditador. Como foram vários ditadores fascínoras que a história do mundo já conheceu. Idi Amin, Pol Pot na Camboja, Hitler, os grandes e piores ditadores que a história da humanidade já conheceu. Jesus não se comporta como eles. Jesus não trabalha assim com essa lógica da imposição, do autoritarismo. Ele não é essa a imagem que ele quer passar. A imagem que ele quer deixar para todos os homens é que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E pelo seu sangue nós fomos comprados e fomos resgatados.
O anticristo vem com aparência de cordeiro, mas quando fala, fala como um dragão. Então essa pergunta é pertinente. Ela precisa ser feita. Você quer poder para quê? Para que poder? Que eu vejo as igrejas, poder, eu quero poder, poder, meu Deus, poder. Só que o texto de Atos 1:8 responde para mim, responde para nós, responde para os teófilos hoje. Para que esse poder? Por que Jesus quer dar esse poder? Vocês vão receber o poder que há de vir sobre vós. Para quê? Para serem as minhas testemunhas. Poder aqui não é para disputar quem prega mais. Poder aqui não é para se exibir numa falsa espiritualidade. Poder aqui não é para disputar quem profetiza mais. Poder aqui é para ser testemunha de Cristo em Jerusalém, Samaria, em toda a Judeia e até os confins da terra. E mais. E mais, a raiz grega para a palavra testemunha aqui é a origem da palavra Marte no nosso português. A palavra testemunha aqui é a mesma raiz da palavra Marte no nosso português. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu vou dar a vocês poder. Para que, Jesus? Para a gente se aparecer e dizer: epa, aqui agora nós temos poder de Jesus. Sai da minha frente, porque senão eu te destruo. Não. Vocês vão ser minhas testemunhas. Como assim testemunhas? Mártires. Se preciso for, vocês deitarem a própria vida de vocês. Quando a espada de Roma estiver no pescoço de vocês. Quando você, Pedro, estiver para morrer. Pedro foi tão capaz, num primeiro momento, quando Pedro ainda estava pensando nessa categoria política estatal, ele não teve capacidade para tal. Ele foi inclusive um daqueles que negaram a Jesus. O outro traiu e os outros fugiram. Mas eles receberam o poder de Deus no evento de Pentecostes, a tal ponto que quando Pedro foi pego para a morte, não era mais o Pedro covarde, mas agora era o Pedro que tinha coragem de dizer: eu não sou digno de morrer como meu Jesus foi. Me crucifica de cabeça para baixo. E lá se foi o grande mártir, a grande testemunha de Jesus Cristo. É esse o poder que ele recebeu. Irmãos, não se sintam em desconforto mais uma vez com o que eu vou dizer. Não se ofendam. Em nome de Jesus, eu estou aqui com santo temor e tremor diante de Deus para vos transmitir esta palavra. Mas a igreja evangélica brasileira não precisa de poder mais, porque já foi dado. O poder que a igreja precisa já foi dado. Senhor, poder, poder. E Jesus está dizendo: que? Eu já dei. Já está com vocês. O que a igreja evangélica brasileira precisa é de coragem. É de dar cara a tapa e dizer: eu estou pronto e disposto a ir até as últimas consequências. Regaçar as mangas da camisa e dizer: nós vamos para a guerra, para a batalha, para o confronto. Nós vamos confrontar esta sociedade injusta. Nós vamos confrontar a corrupção. Nós vamos confrontar o pecado. Nós vamos confrontar essas mensagens maquiavélicas de cima dos púlpitos. Nós vamos confrontar toda sorte de mensagens que vêm com engodo para prometer coisas que não é do evangelho. Nós vamos levantar a bandeira de Cristo. Nós vamos falar dos valores do reino. É esta a coragem que a igreja precisa ter. E por último eu termino dizendo o seguinte: quarto lugar, a maior contribuição cristã que nós podemos dar para o mundo hoje não são palavras, mas ação e testemunho. Qual é a maior contribuição que nós podemos dar para o mundo hoje? Palavras? Não. Ação
e testemunhe. É isso que eu acabei de dizer. Regaçar as mangas, dar a cara a bater, como fizeram os discípulos lá no dia de Pentecostes. Depois do evento de Pentecostes, eles botaram a cara a tapa mesmo e pregaram: esse Jesus Cristo que vocês crucificaram e Deus o Pai ressuscitou dentre os mortos. Nós estamos falando é dele. Arrependam-se, creiam no Evangelho. É chegado o reino de Deus. Ação e testemunho. Eu disse aqui, quero repetir, que muitas vezes há mais evidências do reino de Deus do lado de fora do que do lado de dentro. A gente critica, fala mal, gosta de dar inferno para os outros. Já viu como que a gente gosta de dar inferno para os outros? Foi para o inferno, morreu no pecado, morreu com o diabo. Eu não sei quem foi para o céu e nem sei quem foi para o inferno. E para o inferno eu não quero nem saber. Não tenho um terreno lá, não tenho nada com o inferno. Não fui chamado para pregar o inferno. Fui chamado para pregar o reino de Deus e mostrar o caminho do céu. O inferno existe? Existe. Não estou negando o inferno. Existe. Haverá condenação para os infiéis, para os pecadores que se desviaram de Deus e não aceitaram Deus e não quiseram receber a mensagem reconciliadora da cruz? Haverá. A Bíblia diz. Mas eu não fui chamado para ficar dizendo: fulano foi para o inferno. Você viu lá? Foi para o inferno. Fulano foi para o inferno. Está vendo aí? Sabe por que eu estou dizendo isso? Madre Teresa de Calcutá, uma freira, que a gente nem conhece direito a doutrina daquela mulher, e o mundo reverencia ela. Por quê? Deu a sua vida pela causa dos pobres. Se doou, se gastou pela causa dos pobres. Um executivo muito bem trajado, muito bem vestido, todo perfumado, foi visitar a Madre Teresa. Chegou naquela sala pequena, mal cheirosa, aquelas pessoas doentes, ela cuidando daquelas pessoas com o maior carinho, com o maior cuidado, pessoas doentes, aquele odor terrível, e ela lavando e cuidando com aquela maior atenção, e aquele executivo andando para lá e para cá, conhecendo o trabalho dela. Depois ele olhou para ela e disse assim: nem por $1 milhão eu fazia isso que a senhora está fazendo. E ela disse: eu também não. Não estou fazendo isso por $1 milhão. Estou fazendo isso por outros valores. Michael Jackson, que eu vi um monte de crente dizer: foi para o inferno. Não sei. Eu não sei. E nem quero saber. Viu a situação dos africanos e fez um show nos Estados Unidos, reunindo os maiores nomes da música norte-americana, e arrecadou milhões para a África. Eu não estou dizendo sobre salvação, porque a Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não é das obras, para que ninguém se glorie. Portanto, não são as obras. Eu não estou entrando no mérito da salvação deles. Eu estou falando que há evidências do reino de Deus, muitas vezes lá fora, de gente que a gente condena, do que aqui dentro. Do lado de dentro. Muitas vezes do lado de fora. Eu estou falando do lado de fora, não é desse templo aqui, tá? Do lado de fora dos muros da religião, ou da religiosidade, do que do lado de dentro. Muitas vezes há mais evidências do reino de Deus. Foi assim até nos dias de Jesus. Eu já dei o exemplo aqui do ladrão da cruz. Tem outro exemplo que eu poderia dar aqui. Centurião de Cafarnaum, não era crente, não era discípulo de Jesus, tinha nada a ver com Cristo, estava a serviço de Roma, mas foi ele que Jesus disse: eu nunca vi fé assim em Israel. Quem teve a fé elogiada por Jesus não foi um crente que ia na igreja todo dia. Quem teve a fé elogiada por Jesus era um cara que era de Roma, não tinha nada a ver com Jesus, não era discípulo, não era seguidor, não era nada. E Jesus disse: eu nunca vi fé em Israel como desse homem. Expressões do reino de Deus. Qual é a maior contribuição? Não é palavras. O Brasil está cheio de discurso. O Brasil está cheio de frases de efeito. Para-choque dos caminhões nas estradas, nos outdoors, nas grandes capitais. Os políticos nos palanques. Televisão, você liga a televisão, está lá os políticos, o Senado, a TV Justiça, e aquele discurso todo, e você olha, que bonito, que palavras bonitas. E algumas você precisa até de um dicionário para saber o que significa. O Brasil está cheio disso, discursos, palavras, palavras e palavras.
Jesus está dizendo para a sua igreja: chega, eu quero ação e testemunho. Mostra o seu testemunho. Qual é o meu, qual é o teu, qual é o nosso testemunho? Ação e testemunho. Nós temos vários exemplos, como Brad Pitt, Angelina Jolie, que adotam crianças do mundo inteiro para serem seus filhos, para viverem dentro de casa como seus próprios filhos. Eu li num livro a experiência de um pastor nos Estados Unidos, título da obra Artesãos de uma Nova História. Ele conta um relato nesse livro, que ele estava pregando numa conferência nos Estados Unidos, e quando ele terminou de pregar, um reitor de uma faculdade naquela cidade disse que queria falar com aquele pregador, com aquele pastor. Quando ele terminou de pregar, foi atender o reitor, e o reitor disse assim: eu gostaria que o senhor jantasse comigo na minha casa. E ele aceitou o convite e foi. Chegou lá, a mesa estava posta, e ele falou que não aguentou a emoção quando ele foi para a mesa com aquele homem, e ele observou que em volta da mesa daquele homem estava crianças das mais diversas possíveis, das mais diversas origens possíveis. Aproximadamente umas 9, não me lembro o número exato, mas entre 8, 9 a 10 crianças aproximadamente em volta da mesa daquele homem. Aquele reitor olhou para aquele pastor e disse: pastor, esses são os meus filhos. Ele achou a princípio meio estranho, eram muito diferentes. São todos os meus filhos. E ele começou a contar a história. Uma daquelas crianças era um brasileiro, que aquele reitor daquela faculdade, uma das visitas dele ao Brasil, ele viu na antiga FEBEM, em São Paulo, um menino que com 12 anos já tinha crimes dos mais terríveis nas costas. Nenhuma família ousaria adotar aquele menino. Ele entrou em ação, falou com o delegado, trabalhou todo o processo para conseguir a guarda daquela criança, e ele conseguiu. Levou para os Estados Unidos e adotou como seu filho, vivendo dentro da sua casa, comendo na sua mesa. Foi na Paraíba, adotou uma menina cega e muda e tetraplégica. Levou para sua casa, adotou como a sua filha. Foi na África, adotou uma outra criança com síndrome de Down e com retardamento mental. E assim por diante. Ele saiu falando das crianças, os tipos de crianças. Nenhuma criança em estado perfeito ele adotou. Só adotou crianças doentes, deficientes, mental, física, visual. Foram as crianças que ele adotou para serem os seus filhos e comerem na sua mesa, dentro da sua casa. Aquele pastor disse que não aguentou a emoção. E ele disse que naquele dia ele percebeu de perto uma forte evidência dos valores do reino de Deus bem debaixo do seu nariz. Queridos, nós fomos chamados. Pastor João Seno falou uma palavra aqui ontem à noite. Ele disse: é claro que nós não vamos conseguir tudo, mas se todos fizerem um pouquinho, nós vamos fazer muito para Deus. Não é você abraçar o mundo, é você fazer a sua parte. É eu fazer a minha parte. Todos nós fazemos a nossa parte e o reino de Deus será anunciado ao mundo. Você crê? Você confia em Deus? Você guarda a palavra de Deus? Que Deus nos